Então, hoje eu estou aqui com a psicóloga, com a Cíntia Maciel, e a gente vai falar um pouquinho a respeito da ansiedade, como que ela prejudica o processo de emagrecimento de vocês e como que vocês podem notar a ansiedade presente no dia a dia. Então, a Cíntia vai falar um pouquinho da ansiedade, como ela afeta negativamente na qualidade do sono, como a ansiedade pode interferir no processo de emagrecimento em relação à alimentação e como que a ansiedade interfere negativamente no processo de emagrecimento durante o seu período de treino, de atividade física, durante esse período do dia que você escolhe para cuidar de si. Então vamos lá, Cíntia? Vamos lá. Eu acho que tem um ponto importante da gente começar, e o ponto importante é, em 10 minutos talvez não seja o suficiente para você entender sobre a questão da ansiedade. Então, se tem pontos que são de muito conflito interno, é buscar terapia mesmo de forma detalhada para entender. Porque às vezes a gente vê vídeos na internet e acha que vai suprir uma necessidade de entender e resolver nosso problema, né? Mas tem alguns pontos que são pontos importantes que podem iniciar um rastreio de que você entenda de como que se sucede, né? Como se vai delimitando a sua ansiedade e como que você pode seguir em relação a isso. Então, com relação à ansiedade, exercícios e tudo mais, a gente estava até conversando um pouquinho antes, pensar assim, como que ela vem, com qual intuito que vem esse exercício físico, essa atividade física. Você tem o intuito de fazer o exercício físico porque você foi direcionada, foi encaminhada pelo médico? Você está fazendo porque você entende que é algo que você vai ter um desfrutar na sua vida a longo prazo? Se for numa medida paliativa, porque você tem crise de ansiedade, porque você é medicado, entender muito bem em que se encaixa esse exercício físico. Por quê? Ele não pode ser usado como apenas uma questão que você vai ter no adicional da sua rotina, porque você tem um medicamento, você faz uma terapia e você usa mais esse complemento do exercício físico. Isso tem que ser uma coisa complementar à outra. Então não adianta você fazer o exercício físico e deixar de fazer alguma outra coisa no seu tratamento, né? Porque a gente fala que isso é multidisciplinar. Você precisa contemplar todas essas partes para que você, como indivíduo, tenha uma qualidade de vida. Porque a gente fala vida não é só fazer exercício, é também um descanso, é também você usufruir e fazer coisas das quais você gosta. Então, esse ponto é importante, pensar que exercício físico é intenção. Isso. E essa intenção, às vezes, é você fazendo exercício físico ali. Como é que está seu pensamento? Como é que está o direcionamento para aquilo que você está fazendo? Você está com uma vida muito corrida e aquela agenda está muito preenchida e você chega nesse exercício, você olha o celular resolvendo o problema e aí você não está inteira, você não está conectada com aquilo que você foi fazer, que é desfrutar da prática da atividade física para ter realmente a saúde mental, né? A consequência de emagrecimento, isso é a longo prazo, né? Então, por isso tem que ser uma coisa complementa a outra. Você falou também sobre a questão do emagrecimento, né? Sim. E isso é um ponto muito importante, porque a gente não está falando do emagrecimento só por ele, mas entender uma condição genética. Porque às vezes tem pessoas que vêm de uma condição genética, que a gente fala, de uma estrutura familiar, que não pensar só, eu tenho dificuldades para emagrecer, mas como eram os hábitos alimentares nesse contexto, né? E conta muito, Cíntia, os hábitos alimentares, a forma cultural daquela família, como ela vive, quais as crenças que ela tem. Então, inclusive até de localidade, de região, isso conta muito para o biotipo e para a genética da própria pessoa em si. A Cíntia estava falando a respeito da ansiedade e eu até contei uma história para ela que recentemente eu recebi uma aluna e essa aluna veio com uma prescrição médica para atividade física, só que na verdade ela já estava num processo de exaustão pelo excesso de atividades, pelo excesso de demandas que ela tem.
Então, quando ela relatou toda a situação, eu avaliei num contexto de que talvez a prática de atividade física inicial não seria tão benéfica, porque ela já estava no excesso e esse corpo ele vai entender que aquilo é mais uma obrigação, aquilo é mais uma tarefa dentro de um processo qual a pessoa já está no limite, né, Cíntia? Então isso também conta no processo de emagrecimento. O excesso de atividade, o excesso de tarefas que a gente tem hoje, ele serve como gatilho para essa ansiedade, sim, né? Sim. Até a própria condição de estresse não te permite, não facilita o emagrecimento. Então, sim, se você tem um sono inadequado, e as pessoas estão achando que dormir 5 horas é o suficiente, não é? Não é. É você analisar se você tem sonhado, até alguns relógios conseguem avaliar se você tem tido sono REM, que é o sono mais profundo. Ah, eu não estou sonhando. Na verdade, você não está tendo tempo de descanso suficiente para que você entre no sono REM. E aí, se você não descansa direito, você diminui as condições da sua imunidade, estresse elevado vai te permitir para o quê? Aí você vai para os hábitos, que é uma coisa que a gente entende, que eu sempre falo que nem só a ansiedade isolada é um fato de você ter uma compulsão. Às vezes seu próprio organismo está pedindo reposição de energia, você está cansado e aí você tem uma energia reposta de forma imediata, que é o próprio alimento. Sim. Então, comer demasiadamente alimentos que tenham realmente a questão do açúcar, ele vai te promover energia. E eu sempre falo, por que ninguém acorda e quer comer um brigadeiro no café da manhã? Porque você não precisa daquela energia. Ah, vem depois do almoço, a vontade de comer o doce. Aquele horário das 4 horas que todo mundo fala. É verdade. Porque você teve um gasto durante o dia. Aí o corpo fala assim, então, dá pra você colocar um docinho pra ver se você continua acordado ou se você tá em atividade? E que é um perigo, porque antes era docinho, agora as pessoas têm feito muito uso de energético, né? Sim, verdade. Pra se manter ativo. Então, olha as questões das quais você vai tomando decisões durante o dia, justamente que é o que você falou, preencher a agenda, cumprir um monte de coisa. A semana tem 5 dias úteis que você trabalha, né? Para quem trabalha de sábado, 6. Desmembra isso que você tem para fazer, para não dar aquela sensação ansiosa, tem que cumprir Sim. tudo em 2 dias, né? Eu falo que o ansioso quer fazer tudo muito para depois ter a sensação que não vai fazer nada, mas ele nunca faz nada. Sim. Porque depois ele vai arrumar outra coisa para se atarefar. E entre o exercício físico é pensar assim, ele está sendo uma esquiva, ele está sendo para cumprir uma demanda, alguém pediu, eu não gosto, ou ele vai ser um usufruto, né? Se ele for uma forma que você está usufruindo, ele vai fazer parte de uma qualidade de vida. Sim, inclusive vai ajudar a baixar os níveis de cortisol, que é um dos hormônios aí do estresse, do excesso do estresse, que dificulta muito no processo de emagrecimento. Então, quando essa atividade física ela é bem dirigida, ela é bem orientada e você não está lá só pela prescrição médica, você está realmente porque você compreende que isso vai ser benéfico para sua vida, não é só mais uma tarefa, né, para te ocupar durante o dia todo, você consegue ter a liberação de hormônios que realmente vai gerar no seu corpo, na sua mente, essa sensação de bem-estar. Uma outra coisa importante que a Cíntia falou é a respeito do alimento. O alimento, ele gera energia para que você gaste essa energia de uma forma consciente. Só que o descanso, o sono, ele também é um reprodutor de energia, porque ele vai ajudar ali na recuperação. Então, o alimento, ele gera essa energia imediata e o sono, ele vem como uma composição, como uma cereja do bolo, para que haja uma recuperação integral do corpo, para que você esteja apto a produzir novamente no dia seguinte. Isso fisicamente e mentalmente. E imagina que você, não sei se você faz exercício físico de manhã ou à noite. E até uns gatilhos, né, que pode fazer sentido que a gente comentou aqui, quais os tipos de atividades que você exerce durante o dia no seu trabalho. Então, aqui para mim, a minha atividade de trabalho, ela é uma atividade mais
consciente, é uma atividade parada. Você vê que a Dai já movimenta o tempo todo, então enquanto ela tá na aula, ela tá fazendo às vezes. Você pega uma aula de jump, você tá fazendo. Sim. E aí o cuidado é maior, tem pessoas que trabalham no hospital, tem pessoas que estão em escola, então imagina, tudo isso promove o reforçamento dessa própria ansiedade. Em que sentido? O ambiente agitado. Eu tenho a tendência de ouvir menos do que o meu corpo precisa. Sim. Então, que emoção que eu tô sentindo? Eu tô cansada? Eu, por exemplo, percebo que depois do almoço eu tô mais cansada. Então, tem dias que seria suficiente que eu descansasse. Hoje, eu tenho feito isso com mais frequência. Mas se você não percebe isso, ele vai resultar no seu desempenho. Imagina que você vai fazer um exercício físico 8 horas da noite. O que você vai entregar se você não descansar um pouco, né? Sim. Então, acho que a questão da ansiedade, ela nunca vem sozinha, ela não vem isolada, ela vem em expectativa, porque quando a gente fala de ansiedade, a gente está olhando lá na frente. Eu estou fazendo exercício porque eu quero ficar malhada, eu quero ter tal X biotipo, é olhar. Condição que a gente falou, genética, é olhar como é que eu tenho essa expectativa, em que sentido. Tem pessoas que às vezes vão para academia 2 vezes por dia, é saudável, entende? Então eu tenho que olhar também, além da minha expectativa, como é que eu estou mantendo as condições do dia a dia. Toda essa predisposição é uma areinha mais no caminhão da ansiedade. Então você vai pensar tudo isso, como é que eu concluo meu dia. Aí eu digo assim, se você não descansa, você vai arrastar aquilo de um dia anterior para o outro. Você não começa bem no outro dia. Então eu falo que um bom dia ele começa com uma boa noite, né? Sim. Então, às vezes você pode entender que toda essa condição ansiosa também são os hábitos de vida, não só a expectativa ou a genética, mas os hábitos de vida, que é um pouco que a epigenética fala, como é a condição que você se dispõe justamente pela própria genética, né? Então, o que você faz no dia a dia para manter o hábito ruim ou bom, né? Sim, precisa sentir, né, Cíntia? A gente, às vezes, na correria do dia a dia, nessa pressa de executar tudo, de dar conta de tudo, acaba que a gente não sente o próprio corpo, né? Eu já passei por esse período, sim, de estar tão ligada ali no trabalho, de estar tão ativa, de não ter a percepção do quanto eu precisava descansar ou do quanto eu precisava reduzir para que as coisas realmente continuassem sendo produtivas da forma que eu queria. Ou seja, o excesso de atividade, ele não vai ser benéfico. Como ela disse, tem pessoas hoje que vai para academia 2 vezes ao dia. Para quê? Né? A gente está falando de alta performance, a gente está falando de atletas. Se for, tá dentro do processo. Se não for, se a gente estiver pensando em saúde, em qualidade de vida, saúde, longevidade, a gente tem que pensar de uma forma estrutural o que é benéfico, o que gera prazer, o que gera saúde e não o excesso de desgaste. Até porque o trabalho da pessoa não é sobre, na condição de atividade física, exercício físico. Então, se você não é atleta, você vai precisar da sua energia para trabalhar. Com certeza. Não é sua fonte de renda, né? Então, qual é o tempo que você se dispõe a isso? E é isso, né? O que eu falei. No outro dia você vai precisar entregar um novo dia. É importante o descanso, eu acho que a gente nunca falou tanto sobre isso. Tem as condições de burnout que estão altíssimas. Eu falei até num podcast que o meu TCC foi sobre burnout há anos atrás e a gente olhou para o orientador e falou: o que é isso? Isso nem vai dar nada, porque ninguém nem sabe o que é e ninguém vai entender. E deu. E aí ele disse: isso vai ser muito falado e as pessoas vão ter muitos problemas relacionados ao burnout, que é justamente condições de trabalho, né? Então a gente está falando, o seu trabalho é um trabalho prazeroso, o meu também. Mas se a gente tiver todas essas coisas que não tem uma predisposição boa, se torna de uma forma que você se esgota, né? Se torna. Então tem muitas pessoas na área da saúde, hospitalar, até mesmo a área de cuidado. Aconteceu muito depois da pós-pandemia. Professores saindo da área deles, abandonando mesmo, indo para outra área que não tem nada a ver, porque ficou esgotante, né? Eles começaram a ter um estresse tão grande, dar aula, gravar vídeo, falar no fone.
E aí o estresse que como as pessoas estão vindo, né, para cada local que cada um administra. Então, acho que a gente fala de ansiedade, mas ao mesmo tempo a gente tem que falar de um outro lado, né? Como que você mantém a sua qualidade de vida como descanso, né? Sim, é uma forma de organização. Todas essas demandas, essas tarefas aí do dia a dia, elas precisam estar bem organizadas, né? Então a gente precisa ter um tempo separado para dormir, para ter aquele sono recuperador. A gente precisa ter os horários pré-estabelecidos para fazer as refeições. Não dá para comer emoções, né? Então a gente precisa ter uma organização de quais alimentos entram dentro da nossa casa, de quais alimentos estão ali com fácil acesso, não só para nós, mas para os filhos, para todo mundo, né? Que reside no mesmo local. E também como que a gente organiza esse tempo para a gente fazer uma atividade física prazerosa, sem ser de uma ordem de prescrição, né, de obrigatoriedade. Então tem que ser uma atividade que gere prazer, que gere conforto, para que assim, consequentemente, você venha alcançar o emagrecimento, a saúde, a longevidade, que eu acho que é o que a maioria busca hoje nesse momento, e está encontrando dificuldade exatamente pelos antecedentes da ansiedade, que é o que a Cíntia falou até o momento. Assim, só para fechar, então, se você percebe que está muito compulsiva, eu convido você para tirar um descanso de 20, 30 minutos depois do almoço e você faz a experiência. Descansa, porque comigo foi assim, eu tenho feito essa experiência. Você vai descansar, você vai colocar 30 minutos de despertador. Você vai perceber que à tarde você tem menos vontade de comer coisas que são da fonte de açúcar, de farinha, porque é a demanda do descanso que você cumpriu primeiro, né? Então, tira um descansinho aí que vai fazer resultado. E uma dica, Cíntia, para alimentação, que você orienta no horário que a pessoa ela vai fazer a refeição, o que você acha que ajuda ela a perceber o que ela está comendo? Você diz no hábito alimentar de ansioso ou o que comer? Do ansioso. Tá. Você precisa fazer pausas, a gente fala que isso é uma estratégia mindful eating, que a pessoa tem mais consciência de como ela está comendo. E pergunte para as pessoas que estão ao seu lado, porque a gente fala assim, comer é uma condição que ninguém pergunta para a pessoa, você acha que eu como rápido? Você acha que eu como, né, eu falo comendo? E aí você começa a observar, você come e termina antes que todo mundo, você come rápido, até ser necessário, grave você comendo, porque você vai perceber o tempo que deu, porque você às vezes acha que não. Então, comer observando o seu próprio ato de comer, né? E eu sempre falo, né? Faz uma oração, faz alguma coisa de contemplar, de fazer uma reflexão antes de começar a comer, porque você já não chega, né, batalhando contra a comida. Então, é esse processo de observar o que você come. E até na escolha, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, aquela coisa de comer tudo e tudo bem, né? Não engorda nem nada. Sim. Você vai passando no self-service assim, né? Se você tem não é à la carte, corre aquela esteira todinha, olha o que você tem, né? E depois você começa e pega o prato, porque isso já é uma observação, você já tá lidando com a ansiedade. Porque você fala, nossa, peguei o macarrão, mas eu queria tanto esse arroz aqui. Sim. Então você tem que fazer a escolha o tempo todo, e a escolha é primeiro observando e depois começando. Cíntia, e deixa uma dica para elas a respeito do sono. Como melhorar a qualidade do sono? Existe alguma coisa que a gente pode fazer que vai interagir positivamente para melhorar? Tem. Sendo objetiva, abandone o celular. Então, a gente tem que ser mais forte do que o próprio hábito, porque ele tá muito... Sim. O celular tá na nossa mão, pra gente pôr pra despertar e pra gente tirar o despertador. Então, o que eu falo para os adolescentes que eu atendo, coloca o celular para carregar a 3 passos de você que você precisa levantar. Então, quando você for dormir, ele já vai estar carregado na outra prateleira ou em algum lugar que você precisa de distância. E leia, porque se você ler uma página de livro e você tiver sono, você vai dormir. Com o celular, se você pegar o celular 10 da noite, pode ser que você fique com ele até 11h30.
Sim. Você tá com sono, mas você não dorme com o celular. E com o livro você dorme. Então, se distancie dos eletrônicos, pelo menos 30 minutos antes de dormir. Coloque ele para carregar e usufrua, né? Porque o descanso é importante. É isso aí. Obrigada, viu, Cíntia? Obrigada a você pelo convite.